Mais uma ótima segunda-feira a você, seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte. O Corinthians é mais líder do que nunca desse Campeonato Brasileiro, abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder Grêmio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Timão e vai falar também sobre a atuação do São Paulo ontem. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, conferir essa classificação. 11ª rodada rolando ainda, o Corinthians é o líder com 29, seguido do Grêmio, Flamengo e Palmeiras, o Santos vem na sequência. Desse lado aqui nós temos a Ponte Preta com 15 pontos e o São Paulo pela primeira vez aparece na zona de rebaixamento com 11 pontos. Vamos saber como foi o jogo do São Paulo ontem, derrota para o Flamengo fora de casa. A gente precisa reagir o quanto antes, não tem muito o que falar, tudo que a gente fala agora é desculpa. É incômodo, o São Paulo não pode estar nessa situação. Não pode estar nessa posição na tabela. Com uma pontuação baixa e entre os últimos colocados, você sempre fica um pouco mais preocupado. Os atletas acabam entrando em campo sempre mais pressionados, né? Rogério Ceni terá outra vez uma semana de muito trabalho pela frente para tentar acertar o time. A estreia. A novidade da vez foi Petros. Quando o Rogério perguntou se eu tinha condições de jogar, a minha resposta foi imediata, porque se eu tô aqui, o São Paulo, tem que representar o São Paulo. Petros não comprometeu, mas também não contribuiu para que aumentassem as oportunidades ofensivas. O goleiro Thiago não fez nenhuma defesa importante no primeiro tempo. Nenhuma. É bem verdade também que para quem estava jogando em casa e apoiado por 17 mil pessoas, o Flamengo demorou para assustar o goleiro Renan Ribeiro. O Trauco chutou pela linha de fundo. E só abriu o placar num lance questionado pelo São Paulo. Primeiro na marcação da falta de Petros Guerreiro. Posso garantir a você que não foi falta. A gente não entende o critério. Para mim, um dos melhores árbitros que deixa correr. E eu roubei a bola muito limpa do Guerreiro e ele marcou falta, mas enfim. Petros teve um trançapé ali do Guerreiro. Olha só a repetição. Depois a polêmica ficou por perigosa para o time do Flamengo cobrar. O Renan tá fazendo a barreira para proteger o canto esquerdo. O correto é que ela fique a 9 metros e 15 centímetros de distância da bola. O Adem conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo a 1 metro, 2 metros da entrada da grande área. Mais do que isso, conseguiu botar 10 metros de distância da barreira para o gol, onde para quem bateu falta uma vida inteira, sabe que é uma bola que a chance de gol naquela distância de barreira é muito grande. Usando o equipamento, usando a tecnologia, mostra que eram 9 metros. A reclamação não procede. Correta mesmo foi a cobrança. O Guerreiro! 1-0. Flamengo! Quando as coisas não saem tão bem para você, isso também pesa, porque não falta, ó. O Guerreiro, que também não é um especialista. Eu até falei com ele, ela até riu da falta, que não foi falta. Consegue fazer um golaço. O São Paulo nem teve tempo de respirar e logo sofreu o segundo gol. Tabela entre Guerreiro e Everton Ribeiro. O Everton tem a chance no gol! 2-0. Acabou ficando muito difícil para nós, ainda mais numa situação dessa. Quando a situação não é boa, a gente sabe que sair em desvantagem no jogo é muito difícil a gente reverter. Na tentativa de reação no segundo tempo e com Denilson no lugar de Wesley, o São Paulo conseguiu chegar mais perto do gol de Thiago, mas também deu espaço para o contra-ataque. Neste lance, Renan Ribeiro e Rodrigo Caio foram fundamentais para evitar o terceiro gol do Flamengo. Salva em cima da linha, Rodrigo Caio. Mas do outro lado, o zagueiro Rodolfo também brilhou, evitando que Cueva descontasse. E já nos acréscimos, a última oportunidade de diminuir veio no cruzamento de Denilson, que o Wellington nem não soube aproveitar, errando a cabeçada. 2-0 Flamengo. O São Paulo continua sem vencer fora de casa. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas a necessidade de uma reação é quase que imediata. Depois de 6 jogos sem vencer, o São Paulo entrou na zona do rebaixamento. Agora aí a gente lamber as feridas, de alguma forma a gente tentar mudar essa situação. É uma situação sempre delicada, difícil. Temos que unir forças e trabalhar em prol que o São Paulo saia dessa zona que é uma zona desconfortável para se estar. Tem que trabalhar, não tem. Se a gente inventar aqui, se eu falar alguma coisa para você, foge do contexto. Trabalhar e dar a volta por
Muito bem, temos alguns pontos para discutir aqui com o Caio Ribeiro. O primeiro deles que eu queria tocar com você é em relação à distância que o Rogério reclama da falta. Ele fala que a bola está a 9 metros, nós mostramos na transmissão que a bola estava a 9. Não, ele fala a 10 metros, nós mostramos que a bola estava a 9 metros. Agora, você atribuiu uma... é muito pequeno para um time do tamanho de São Paulo. São Paulo não pode achar que foi esse o lance determinante do jogo. São Paulo tem que olhar para o jogo e ver em que momento da partida ele achou que podia ganhar o jogo. Quantas defesas fez o Thiago? Cadê aquele time que no Campeonato Paulista envolvia os adversários e criava 3, 4 chances, que tinha o melhor ataque do Brasil? São Paulo estragou o ataque para não tomar mais gol. Agora ele continua tomando gol, continua perdendo o jogo e parou de criar. Tá certo. A gente tem aqui os pontos em que o São Paulo... A gente separou alguns exemplos do ataque do São Paulo, mas chega sem consistência, né, Caio? O São Paulo não cria nada, eu morro de dó do Prato. Não adianta você ter um cara dessa qualidade lá na frente e ver ele se matando no meio de 4 caras e ninguém levando essa bola com qualidade à frente. E eu acho que essa é a grande diferença entre São Paulo e Flamengo. E nós temos uma falha de finalização também aqui do Wellington Ney, né? Pegou uma bola picada. Enquanto o São Paulo está se desfazendo dos seus principais jogadores e está reformulando o time na 10ª rodada com esse mau momento muito mais a diretoria do que é o Rogério Ceni, o Flamengo está reforçando, trouxe Everton Ribeiro, trouxe Rodolfo para se juntar a Diego, Guerreiro e companhia. Vamos dar uma olhada aqui então rapidinho no segundo gol, um golaço do Diego. Na verdade, bom, os jogos em julho do São Paulo são esses, um tanto complicados, né, Caio? Na 12ª rodada temos Santos, depois o Atlético Goianiense, Chapecoense, quer dizer, aqui começa a aliviar um pouquinho. Atlético Goianiense, Chapecoense, o Vasco, depois pega o Grêmio, parada complicada, e depois o Botafogo fora de casa. O São Paulo tem uma pedreira na próxima rodada que é o Santos na Vila. Esse jogo é complicado. Depois ele tem 3 jogos, Atlético Goianiense, Chapecoense e Vasco, para fazer a diferença, para se distanciar dessa zona do rebaixamento, onde ele tem que fazer 9 ou no mínimo 7 pontos nesses 3. Agora eu queria mostrar o gol do Diego, que a gente mostrou uma ilustração do posicionamento da defesa do São Paulo para saber se houve ou não uma falha. Eu acho que mais do que falha existe a qualidade do adversário, a forma como eles triangulam, e volto a chamar a atenção aquele comentário que eu fiz agora há pouco. Essa é a diferença entre o Flamengo e o São Paulo. O São Paulo vende como time grande e contrata como time pequeno. O Flamengo não. O Flamengo olha para o mercado e fala: quem é que eu posso contratar que vai vestir a camisa do Flamengo e decidir jogos? É esses jogadores que fizeram a diferença.